Então, vamos lá. Então, agora vamos falar um pouco sobre esse texto, né? Nós passamos para vocês, né? Da Marli Bulcão, né? Com o título, né? O Racionalismo da Ciência Contemporânea. A Marli Bulcão, filósofa, né? Brasileira, né? Estudou na UFRJ, fez suas pesquisas em Paris, onde estudou o pensamento do nosso físico, que o Gaston Bachelard, né? Onde esse pensador ele trabalha com a ciência contemporânea. O que é a ciência contemporânea? A epistemologia da ciência contemporânea, como que ela se organiza. Nós então pedi para vocês lerem o capítulo 2, né? A ciência em construção. Espero que vocês tenham lido com muita calma esse texto, um texto riquíssimo da Marli Bulcão, onde ela vai nos introduzir um pouco do pensamento do Bachelard. Próximo texto, nós leremos o próprio Bachelard para que nós possamos pensar e finalizar esse tópico sobre a epistemologia da ciência, o que vem ser o pensamento científico, como o pensamento científico contemporâneo se organiza, né? Quais são as suas características, suas nuances, suas problemáticas. Então eu separei alguns, não vou ficar 3, 4 horas falando, porque é muito chato falar para a câmera e vocês do outro lado ouvindo essa pessoa falando sobre um monólogo, né, vamos dizer assim. Então, separei algumas passagens do texto onde vou fazer algumas reflexões com vocês. Logo no primeiro parágrafo do capítulo, nós vemos, né, em Bachelard, a ideia do objeto dado cede lugar à de objeto construído, ao mesmo tempo em que vai se modificar o conceito de ciência. Nós, nas atividades que nós passamos para vocês, tem lá o objeto da pesquisa de vocês. Não é um objeto dado, não é dado pela natureza, não é dado pelo fenômeno, não é dado no mundo material. Ele é construído por quem? Por vocês, pelo pesquisador, né? Então, essa é a primeira característica. É fundamental isso. Vocês vão construir o próprio objeto de pesquisa de vocês. Na vivência em sala de aula, nas leituras que vocês devem fazer e no diálogo entre vocês e o orientador. Completando essa passagem, segundo o autor, então o próprio conceito de ciência se transforma. Qual o conceito de ciência? Aquele velho conceito de ciência positivista, né? A ciência dura, rígida, que busca leis, que busca a verdade, né? Então isso não existe mais. Nós não construímos mais leis, nós não buscamos a verdade, nós buscamos apenas uma explicação racional, né? Racional no sentido da ciência, né? No sentido de você ter um objeto, ter uma pesquisa, ter um caminho a ser seguido. Não quer dizer que nós não tenhamos subjetividade. Supostamente são coisas antagônicas, mas não. Né? Então, segundo a autora, o ideal, isso na página 2, tá? Que eu estou falando, no início da página 2, o ideal de cientificidade não é mais calcado na descrição da realidade, e sim na coerência racional realizada. Então vocês não vão só descrever que os alunos têm dificuldade para ter o conteúdo. Isso não. Nós vamos construir uma coerência racional realizada, ou seja, vamos demonstrar no nosso trabalho como vamos solucionar as dificuldades de aprendizado do ensino de matemática. Para se chegar à construção, ou seja, do objeto da ciência, porém, é necessário superar a subjetividade e vencer os obstáculos que a interferem. Aí ele coloca essa questão. Muitas das vezes, os obstáculos são postos pelo excesso de subjetividade, por um lado, e os obstáculos postos pelo comportamento científico positivistas, vamos dizer assim. Ao começar esse texto, né, logo na página 2 não, cara, página 53, 2 é o capítulo, tá bom?
Na página 55, no segundo parágrafo, nós vemos outra passagem importantíssima desse texto. Então, é importante acrescentar que a evolução do pensamento científico não é uniforme. O que significa dizer que nem todos os setores de uma determinada ciência se acham no mesmo ponto de desenvolvimento. Então vocês vão trabalhar com várias questões da ciência. Tecnologia, eu vi que alguns trabalhos de vocês têm um tema da tecnologia, não é um pensamento científico. A psicologia, né? A ciência que trabalha com sujeitos com necessidades especiais, a pedagogia, né, a história. Então, cada uma dessas ciências, elas caminham de forma diferente. Elas não andam, elas não têm o mesmo percurso a ser seguido. Isso é importante pensar isso. Nós temos que entender das outras ciências. Eu não preciso saber só da matemática, ou eu não preciso saber só da história, ou da tecnologia, ou da psicologia, ou da pedagogia. Nós temos que fazer um diálogo interdisciplinar entre esses campos de ciência que não caminham da mesma forma. Enquanto alguns, segundo a autora, conceitos já se desligaram totalmente da experiência sensível, ou seja, os conceitos já não valem mais, né, representam noções racionais bem depuradas, outros ainda precisam ser trabalhados para alcançar esse estágio. Então vocês vão, ao longo do trabalho de vocês, trabalhar com conceitos. Eu vi alguns aqui. O lúdico é um conceito, tecnologia é um conceito, né? Então é importante nós termos essa visão sobre esses campos de ciência. Então, o objeto é construído por vocês. E esse objeto é construído por vocês em diálogo com outros campos científicos. Esses campos científicos, cada um deles tem os seus conceitos que serão abordados com vocês. E como nós vamos definir esses conceitos? Buscando dicionário? É óbvio que não. Nós temos que buscar esses conceitos através da leitura de pesquisadores que abordam determinados conceitos que vocês utilizarão nas pesquisas de vocês. Na mesma página, os dois últimos parágrafos, nós vemos lá. A ciência contemporânea é uma ciência viva, que se constrói através das retificações de noções passadas. Então, nossa ciência, qualquer pensamento científico na contemporaneidade, ele se sustenta através de leituras passadas, né? Então, por isso que nós temos que dialogar com a bibliografia. O que já foi escrito sobre o tema, o que nós vamos desenvolver sobre o tema e o que nós esperamos alcançar com esse tema. Então, é uma ciência contemporânea, é o que o Khaled e eu pensamos, é a ciência que usa métodos novos e que transforma a relação sujeito-objeto, pois, em lugar de ser uma simples reprodução do real, é uma construção objetiva da razão. Olha que coisa maravilhosa. Então, vocês, quando forem definir os seus temas, vocês trabalharão com gente, com crianças, com jovens. Então, vocês constroem, enquanto professores, uma relação diferente entre o sujeito do conhecimento, vocês, e o objeto, que também são sujeitos, são jovens, que aprendem matemática de formas diferentes.